Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos dando início a mais uma transmissão que fazemos costumeiramente às quintas-feiras e a denominamos como culto de doutrina. Trata-se do estudo da Palavra de Deus com essa revista, é a Cruz de Cristo, da editora Cristã Evangélica. E a gente iniciou essas transmissões, esse estudo, na nossa congregação, e depois deu continuidade com as transmissões. E estamos aqui para terminar a apostila, A lição desta feita e da quinta anterior é sobre a influência da cruz de Cristo nas nossas vidas, o que é que ela representa. Parece que tem um passarinho lá, bota lá do outro lado lá. A influência da cruz de Cristo nas nossas vidas, o que ela representa, como ela transforma o nosso ser e ela no nosso cotidiano. Eu quero já cumprimentar aqui todos os meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, exaltar a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem nos feito, pelas suas maravilhas. Quero cumprimentar aqui alguns irmãos que já estão presentes, o irmão Paulo e a irmã Vanessa, que são administradores do nosso canal, Betel Brasileiro Siqueira, nosso canal aqui no Facebook. Tem também o irmão Renê, que é responsável pelo YouTube, Está conosco também a irmã Eliane. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa abençoá-los, de igual modo também nos abençoar. Está conosco agora há pouco entrando o irmão Raimundinho, que Deus te abençoe, meu irmão. Nessa transmissão, eu quero convidá-lo, enquanto estamos aqui antes, que nesse momento introdutório, antes de iniciarmos a ministração da palavra, a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Deus te abençoe, Mateus. Um forte abraço, meu irmão. Estamos juntos. Glória a Deus. E a lição de número 16. Para você que tem a revista, lição de número 16, a influência de Cristo, ou a influência da cruz, parte 2. Tá brincando aqui o grande Martinho Lutero, a gente fica brincando entre si. Que Deus te abençoe, meu irmão. Somos servos de Deus. Estamos aqui para servir em prol do reino, Amém, meus irmãos? Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, versículo 17. A gente vai fazer a leitura de um versículo somente. Em seguida vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre esse momento. Que o Senhor Jesus nos capacite a transmitir essa palavra. E posteriormente, com a ajuda do Senhor, nós vamos observar qual a influência da cruz de Cristo em nossa vida, na nossa salvação, quais as nossas experiências que são proporcionadas através da entrega do seu Filho. Falar sobre a substituição, que aquele que é pendurado no madeiro se torna maldito, e Cristo fez isso por amor de nós, em nosso lugar. A cruz é a santidade, a cruz é a perseguição, e a gente vai deixar isso mais para o início da ministração da palavra. Vamos aqui inicialmente para a leitura. Gálatas 6, versículo 17, o Paulo já colocou que o texto diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vou ler novamente para trazer melhor assimilação. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Vou cumprimentar aqui o irmão Giovanni, a paz do Senhor, homem de Deus. Eu digo mesmo para você, servos do Deus Altíssimo. Nós vamos orar e a partir deste momento a gente vai deixar os comentários para nos cumprimentar pós palavra de Deus. Amém? Deus, nós estamos aqui diante de mais um desafio, que é a ministração da Tua Palavra. Reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor. Te pedimos a Tua graça derramada sobre nossas vidas, de maneira que a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações com os nossos irmãos. Que essa palavra encontre guarida, que essa palavra promova vida na minha vida
e na vida dos meus irmãos. Manifesta o teu poder, faz como o Senhor tem preparado para essa noite. Cria em nós uma nossa dependência em Ti, para que nós possamos confiar única, exclusivamente no Senhor. E que o Teu poder se aperfeiçoe em nós e que essa palavra, depositada nos nossos corações, nos ensine a viver uma vida que exalte o Teu nome, que Te glorifique e, como diz a Tua palavra, como diz o salmista, escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nos abençoa, é isso que nós Te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos estudando, como eu falei, sobre a cruz de Cristo. As partes iniciais da lição, eu vou fazer essa introdução novamente, né? Você pode estar me assistindo pela primeira vez, não teve a oportunidade de ver da vez anterior, né? A cruz de Cristo, ela é anunciada no Antigo Testamento, ela é manifesta como palco do amor de Deus, do maior amor de Deus, o ápice do amor de Deus no Novo Pacto. Depois nós estudamos aqui a respeito ou durante esse período em que estivemos com essa apostila, porque Cristo morreu, qual era o problema do perdão, e a cruz satisfez a Deus. Na cruz aconteceu a autossubstituição, que foi o momento em que a imputação aconteceu, quando Cristo esteve na cruz por nosso lugar, em nosso lugar, ele não pecou, ele se entregou por nós. A cruz satisfez ou aplacou a ira de Deus, satisfez a sua justiça. Nós compreendemos depois que a salvação ela é realizada mediante a cruz. O pecado havia de sair do homem e precisava ser realizado através de um representante da raça humana. A revelação de Deus exposta na cruz, né? O triunfo sobre o mal, a autocompreensão, a autoadoção, são lições que a gente deixou gravado aqui, que você pode acompanhar, e que na última quinta-feira a gente falou sobre a influência da cruz na vida cristã. Falamos sobre os 3 aspectos. Eu vou recapitular de forma rápida e depois a gente vai para a segunda parte da lição, que é de onde vamos dar o nosso pontapé inicial. Na primeira parte, a cruz e a nossa salvação. Nós entendemos que a morte de Cristo foi uma coisa voluntária, né? Ele se entregou em nosso lugar, foi para satisfazer a vontade de Deus ou a sua justiça, foi uma coisa determinada, foi segundo a vontade de Deus, nosso Pai, e a morte de cruz de Cristo foi pelos nossos pecados. Depois a gente vai ver, durante a segunda parte da lição, que ele se faz maldito em nosso lugar. E a experiência que nós alcançamos é que na cruz nós somos mortos para o pecado e vivos para com Deus. Essa é uma parte B da lição anterior. E a última parte é a cruz e a pregação, quando Paulo diz que prega o evangelho da cruz, coisa que não é muito comum nos dias atuais, mas que é o que o Senhor nos orientou a fazer, e nós devemos trazer novamente isso para a nossa contextualidade, para nosso tempo, para a contemporaneidade, né? Contextualizando e trazendo ao ouvinte a realidade do que aconteceu em nosso favor. E ao finalizar aqui a carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, e é o texto base dessa lição, Paulo diz: quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Como é que se desenha essa carta? Se você observar o que é que Paulo tem em mente quando ele escreve essa carta, dirigido pelo Espírito, o capítulo 1, ele diz que é apóstolo, que não é da parte de homens, apóstolo aqui quer dizer enviado, ele é testemunha da ressurreição de Cristo, ele esteve com o Senhor, ele próprio recebeu do Senhor, ele diz: aquilo que eu vos recebi, isso vos entrego, né? Que ele se entregou pelos nossos pecados, versículo 4 do capítulo 1 de Gálatas, para nos desarraigar, eu estou fazendo a leitura do texto, desse mundo perverso. Isso aconteceu tudo segundo a vontade de Deus. E Paulo esteve na igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia, quando ele próprio expõe o evangelho, chega um momento que ele diz: admira-me, versículo 6 do capítulo 1, que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então qual é a preocupação de Paulo?
A igreja estava sendo bombardeada por aquilo que a gente chama de judaizantes. Eram pessoas ou judeus convertidos ao cristianismo e que não entendiam completamente ou não confiavam completamente na entrega do Senhor que aconteceu na cruz, na vida de Cristo que foi derramado em nosso lugar, o fato de ele ter se feito maldito em nosso lugar. E Paulo diz que aquilo que não procede de fé é pecado, e Cristo nos resgatou. Eu estou dando um salto aqui para poder chegar lá no capítulo 6, da maldição da lei, capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, né? Que eles iniciaram através da fé e não podiam viver pela prática das obras, era um retrocesso. Paulo combate tudo isso, e quando ele chega lá no final, ele passa ali, né, pelo capítulo 5, quando ele diz, olha, ou a lei ou Cristo. Você ou vive confiante no sacrifício de Cristo, ou então você vive sob a lei, debaixo da lei, obrigado a cumpri-la, sendo sabedor de que você tropeçar em um aspecto, você tropeça nos demais. E quando ele chega, falando aqui no versículo 17 do capítulo 6, é importante você pegar essa carta, é curtinha, faça a leitura sistemática, você vai absorver bem, ore, peça graças a Deus, para que Deus lhe dando graça, lhe dando condição de compreender, como é de Cristo entender qual o contexto, qual a situação, o que ele tinha em mente. E quando ele chega aqui finalizando a carta, ele diz, quanto ao mais, ou seja, finalizando as demais coisas, ninguém me moleste, ou ninguém tenha pretexto com o objetivo de me prejudicar, de me causar dano, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Essa é uma afirmação paulina. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, eu vou precisar bastante aqui da apostila hoje, farei muito uso dela e também da palavra de Deus. Nós vamos estar lendo trechos, né? Nós precisamos entender que na lição anterior nós estudamos sobre 3 aspectos da influência de Cristo na nossa salvação, as experiências que Ele promoveram em nós, a certeza que temos daquilo que a salvação realizou em nós, da cruz, através da cruz, que a gente morto para o pecado, vivos para com Deus, e a nossa pregação, que ela deve apontar para a cruz de Cristo, fazendo o ouvinte entender o sacrifício que foi realizado em nosso favor. Porque não existe evangelho sem cruz. Na cruz acontece, né, a crucificação, ou fica pendurado na cruz os nossos pecados que são imputados a Cristo, e a sua justiça, como representante da raça humana, é transcrito a nós, de fato, que nós passamos a ser entendidos como justificados ou como justos. Então, o primeiro aspecto é a cruz e a substituição. Eu quero convidá-los a ler Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, para a gente situar melhor. Deixa eu ver qual a orientação que ele dá, se é do 10 ao 14. E a ênfase é no 13, que eu tinha marcado aqui, né? Gálatas, capítulo 3, versículos 10 até o versículo 14. Diz o seguinte: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Desculpe, igreja. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então vamos entender o que a gente acabou de ler. Nós lemos Gálatas 3, dos versículos 10 até o versículo 14. O que é que Paulo está fazendo? Paulo está trazendo uma orientação aos leitores a respeito de que
os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei é maldita? Não. Muito pelo contrário. Porque a lei são os expressos mandamentos de Deus para o homem e o homem se torna incapaz de cumprir. Porque a lei nunca foi dada para salvação. A lei ressalta o pecado, porque sem lei não há pecado. A lei ressalta a minha incapacidade, a sua incapacidade de cumprir a vontade de Deus. E a própria lei já traz um reflexo do Cordeiro que fazia a expiação dos nossos pecados, que nos justificava. Então Paulo está dizendo aqui, todos quantos, pois, são da lei, estão debaixo da maldição. Paulo está dizendo, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então vamos lá. A lei traz ordenanças do próprio Deus, que são santas, para que o homem vivendo-as possa agradar o seu Senhor, satisfazer a justiça de Deus. Só que é impossível que o homem, ou que qualquer homem, com exceção do Cristo, que é o Filho de Deus, o Messias, o esperado das nações, é impossível que qualquer homem, exceto Cristo, cumpra a lei. Porque se for possível que algum homem viva integralmente pela lei, sem quebrar qualquer que seja os seus mandamentos, inviabiliza a necessidade de Salvador ou de salvação. E Paulo disse, olha, todos aqueles, ou todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte é o quê? Maldição. É a separação eterna de Deus. Inevitavelmente, se o homem não tropeçasse num, tropeçando no outro, ele se tornaria culpado de todos. Então Paulo escreve essa carta dizendo, olha, vocês precisam confiar no sacrifício de Cristo, compreender que foi através da entrega de Cristo na cruz, e Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz, ele não transgrediu, ele não podia transgredir. E ele, se não me engano, em Mateus 5,17, ei, não pense que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Deus não podia, na pessoa de Jesus Cristo, invalidar qualquer que fosse o mandamento, e eu estou citando Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque cumprindo, ele em si satisfaria a vontade de Deus e seria sendo o representante da raça humana, expiaria a culpa, propiciaria o perdão. E quando Cristo realiza esse trabalho, o que se requer é que a fé esteja depositada nele. E quem é que está escrevendo isso? Quem é que está deixando isso claro para a igreja da Galácia? O próprio Paulo, aquele que foi instruído aos pés de Gamaliel, aquele que é judeu de judeu, aquele que recebeu, que era fariseu, que recebeu a instrução e é extremamente zeloso no tocante à lei, que excedia a muitos da sua idade. O que Paulo percebe depois que se encontra com o Senhor é que tudo aquilo que ele praticava não passava de ritos, de religiosidade, e Cristo desnuda isso em Paulo, faz perceber que é necessário confiar somente em Cristo. E Paulo, escrevendo isso à igreja de Filipos, ele disse, olha, o meu desejo é computar tudo aquilo que eu tinha como valor, como ganho, como esterco. E o meu desejo agora é conhecer a Cristo. Eu cito aqui 3 versículo 8 de Filipenses. Ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Então Paulo tenta incutir nos crentes ou na igreja da Galácia o entendimento de que a nossa fé, ou que o justo deve viver pela fé e não pela prática das obras da lei. É necessário deixarmos claro que quando nos tornamos cristãos, não estamos liberados para quebrar a lei, muito pelo contrário. A graça de Deus nos capacita a cumpri-la. É através da graça que recebemos pela fé no Senhor Jesus Cristo que nós passamos a adorar só um Deus, que é amar o nosso próximo, que não matar,
que não roubar, que não adulterar, que não cobiçar aquilo que é a lei. Então o que é que Paulo, a lei, e o que é que Paulo está dizendo? Se faz necessário viver pela fé. Diz o versículo 11, ele diz o seguinte, Gálatas 3:11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Fé em quem? Fé em quem, gente? Fé no Senhor Jesus, que se entregou em nosso lugar, que viveu uma vida completamente santa, que foi obediente até a morte, como diz Paulo, e morte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? E que foi obediente, que submeteu-se ao Senhor, destituiu-se da sua glória, tomou a condição de servo, humilhou-se, né? E o que é que Paulo está dizendo? Quando ele cita aqui, no final do versículo 11, que o justo viverá pela fé, que está escrito, está determinado, e eu faço agora a introdução do versículo 12, ora, a lei não procede de fé, palavras de Paulo, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que que Paulo está dizendo? Se o justo viverá pela fé, e eu vou pegar a referência bíblica aqui, Romanos 1,17, né? Que é muito conhecido. Eu acho que é Abacuque 2,4. Não sei se eu pego essas referências todas. Chegar nesses profetas aqui menores. O que é que Paulo está dizendo? É uma orientação de Deus, capítulo 2, versículo 4. Deixa eu ver se eu estou com a referência certa. É, exatamente isso. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o próprio Deus estabeleceu que o justo viveria pela fé naquele que o justificou, naquele que se entregou por ele, na fé no Senhor Jesus. E o que estava acontecendo? A igreja estava sendo bombardeada por um ensino que contraria o evangelho, e Paulo diz que isso é anátema, qualquer coisa que contraria ao evangelho, que seja contrário à palavra de Deus, é tido por anátema, ou por amaldiçoado, ou por sem valor algum. E ele incute que Cristo nos resgatou, ele diz aqui no versículo 12, a lei não procede de fé, né? Mas quem viver observando os seus preceitos, por eles viverão, né? Mas ele diz no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está dizendo? Gente, Cristo nos libertou desse jugo de escravidão. Romanos capítulo 7, lá pelo versículo 24, versículo 25, eu estou aqui na explanação bíblica e ainda não entrei na apostila, mas tentando me situar melhor. Romanos capítulo 7, e diz os versículos iniciais que Paulo está tratando com alguém que conhece a lei. Romanos capítulo 7, versículo 1, pois fala aos que conhecem a lei, está entre parênteses como acréscimo, né? Mas está evidenciado aqui nos versículos 1. E nos versículos 24 e 25, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que acontece? O homem vê a sua incapacidade, o homem legítimo, o homem conhecedor da lei, de cumprir a vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, graças a Deus por Cristo Jesus, pela nossa provisão, que chegou, pela provisão de Deus que chegou até nós, o nosso escape é nele que nós precisamos nos deleitar. Nós sabemos que quebramos a lei de Deus, que somos desobedientes, e Deus, sendo um Deus justo, sendo um Deus honesto, ele não pode deixar impune. Ele diz que sentenciaria o homem com a morte, e a morte, como eu já falei diversas vezes, não é o descer à sepultura, que seria muito fácil.
a morte e a separação eterna de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Gálatas, isso é uma loucura. Irmãos da Galácia, isso é um absurdo. Ao invés de depositarmos a nossa fé no Senhor Jesus, confiarmos na força do nosso braço, ou da nossa obediência à lei. Quando a Bíblia diz que a cruz nos influencia, e Paulo está escrevendo isso daqui, e eu volto agora para a apostila, não que eu esteja indo mal ficando na Bíblia, mas para trazer uma compreensão melhor e ser mais claro aqui, para aqueles que têm apostila e podem não estar acompanhando, que a cruz ela fala da substituição. Aquela cruz era para mim e era para você. Aquela cruz é a sentença para o malfeitor, para alguém que quebrou a lei de Deus. E a Bíblia diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Acontece que na cruz o amor de Deus é manifesto, e quem vai para lá é o justo pelos injustos, o santo pelo profano. Então a lógica do ensino é clara. O justo deve viver pela fé, confiante no sacrifício que Deus proveu através da pessoa de Jesus Cristo. Eu dei um saltozinho aqui, mas eu penso que estou sendo claro. O segundo aspecto é a cruz e a perseguição. A mensagem da cruz incomoda os religiosos da época. Os homens adicionaram, incapazes de cumprir aquilo que Deus deu através da sua lei, adicionaram diversos ensinamentos humanos, meramente humanos, preceitos de homem, incapazes. Jesus Cristo visualiza isso. Olha, vocês são incapazes de mover sequer com o dedo ajudando, e ainda adicionam mais mandamentos para que a pessoa se torne pesada, sem capacidade. Vocês nem entram e nem deixam ninguém entrar. Religiosidade é uma coisa perigosíssima, porque o homem não percebe o erro que está cometendo. Paulo passa a ser perseguido porque prega a mensagem da cruz. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Pregar a circuncisão é pregar a salvação pela lei. Pregar a graça é dizer que se faz necessário confiar tão e somente na cruz de Cristo. Isto é, por meio da realização humana. A circuncisão é um sinal que Deus dá ao homem. Esse sinal é temporal, esse sinal tem um momento, e ele traz uma luz, ou ele aponta para algo que será definitivo. Significa fugir da cruz com seu escândalo e de consequente e inevitável perseguição. Então, nos tempos de Paulo, havia muitos mestres que evitavam a perseguição pregando a circuncisão em lugar da cruz. O que acontece? A mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz não é perceptível à mente meramente humana se ela não tiver uma influência do Espírito, se ela não for regenerada, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então o que acontece? Quando o homem traz na direção do Espírito Santo de Deus a mensagem da cruz, ele é perseguido. Por quê? Porque ele mexe com a religiosidade, ele mexe com o ego humano, ele mexe com aquilo que o homem estabeleceu. E essa mensagem se torna uma pedra de tropeço, porque humilha o homem e curralando-o num beco com a única saída, que é a salvação pela graça, sem mérito humano. Logicamente, essa mensagem é totalmente impopular para os religiosos. Então, Paulo tem muito problema, Cristo tem muito problema, os irmãos do primeiro século, ou do início da igreja, tem muito problema, porque quebra paradigmas, quebra aquilo que o homem construiu, sem Deus dizer que construísse, e a religiosidade, ela contraria aquilo que é Deus vindo até o homem, que é a graça. A religião é o meio pelo qual o homem tenta estabelecer o caminho de volta para com Deus. Se você quer observar, Torre de Babel é um exemplo disso. Os homens aglomeram-se em pensamentos, reúnem-se através do entendimento, e o objetivo deles era chegar até Deus através do seu caminho. É uma espécie de religião, um retrato, né? E buscam a sua própria maneira, o seu meio, a sua condição, o seu caminho, chegar até Deus. O que é que Deus diz? Não vai acontecer.
Eu já provi a minha salvação, diz o Senhor. Eu já provi a condição para o homem ser salvo. E só é ela que vai ser estabelecida. O homem nunca foi salvo pela observância da lei. Isso é impossível de acontecer. A própria lei traz o cordeirinho para que expiasse a culpa. A própria lei traz as pombinhas, trazem os pardais, apontando para Cristo. O que acontece é que a lei aponta para Cristo, né? É o nosso tutor até Cristo, e Paulo deixa isso claro. E quando Cristo vem, o homem não entende. Quando o homem se depara com o Senhor, não compreende. A gente já falou aqui da mulher samaritana, quando o próprio Cristo diz para ela: ei, sou eu que falo contigo. A gente já falou aqui de Nicodemos, quando se depara com o Senhor: rapaz, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, mas que se Deus não revelar, como diz Paulo, aprove a Deus revelar o Cristo em nós, ou revelar o Cristo a nós. Se Deus não revelar, o homem fica como quem está tateando. Aquele cego recebeu de João capítulo 9, recebeu do Senhor um toque, um milagre, e não consegue identificar quem o salvou, quem o curou, quem o libertou, quem quebrou a sua algema. Se faz necessário novamente Cristo retirar dele uma cegueira superior, uma cegueira maior. E é essa que Paulo, com a influência do Espírito, está tentando fazer, ou consegue fazer, através da entrega dessa carta. Com o endereçamento dessa carta. 30 minutinhos bebendo água, mas é porque a garganta está ruim. Então a cruz, gente, na cruz acontece a substituição. Ou seja, nós não podemos pregar o evangelho sem falar nisso, que Cristo se fez maldição no nosso lugar. Na cruz acontece aquilo que nós entendemos que é a perseguição da sua igreja, porque nós pregamos o evangelho da graça, nós pregamos e vivemos pela fé, o justo viverá pela fé. Isso incomoda e passa pela cruz essa pregação, e a cruz reflete a necessidade de sermos santos. Na cruz foi entregue o justo pelo profano. O sacrifício que foi aceitável a Deus foi o justo que foi pendurado no madeiro em seu lugar e em meu lugar. O significado da liberdade moral não é autoindulgência, é domínio próprio. Não é servir a nós mesmos, é servir uns aos outros, e isso em amor. O conflito interior, a carne com seus atos, a imoralidade sexual, a apostasia, a religiosidade, a quebra social desses mandamentos, contra o espírito com seu fruto em relação a Deus, ao próximo e a nós, o predomínio se dá andando no espírito, ao mesmo tempo em que crucificamos a carne. Então o que acontece? Crucificar a carne é tomar o exemplo de Cristo, que não deixou a carne de forma alguma, por conta do fruto do Espírito, que era o domínio próprio, triunfar. Nós temos na cruz um exemplo de alguém que viveu uma vida que agradou o Senhor e que satisfez toda a justiça de Deus. Satisfazendo toda a justiça de Deus, Deus olha para Cristo e recebe-o como um sacrifício agradável. Ele é o representante da raça humana segundo Adão. Olhando para a cruz, nós temos a condição, a capacidade dada por Deus. Não existe mérito humano na salvação para que nós possamos viver uma vida santa. É na cruz o final da vida de Cristo. E lá ele foi esmagado em seu favor, esmagado em meu favor. E nós percebemos que aconteceu ali 2 tipos de crucificação. E a gente precisa ir para a Bíblia para reconhecer isso melhor. Ainda em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essas referências estão me ajudando muito. Capítulo 2, versículo 20. Diz o seguinte: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus... Deixa eu ver se eu estou lendo 1:20. 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo. E esse viver
que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que acontece? Eu tenho, através da cruz, a percepção que a entrega do lugar me dá uma nova condição de vida. Se nós olharmos, Paulo está dizendo, olha, não sou eu quem vive mais, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, tendo pela fé no meu favor, tendo consciência de que ele cumpriu integral e cabalmente cada aspecto da lei, livrando-me da maldição da lei. A obediência completa de Cristo se fazia necessário porque ele precisava expiar a minha culpa, expiar a sua culpa. Sem a vida de Cristo, nós seríamos endereçados. Nós experimentaríamos um Deus santo, justo. Um Deus que não se vende, um Deus que não se entrega, um Deus que não se negocia. Diante dele nós vimos a nossa culpa, porque a sua santidade reflete a nossa culpa. E sem a pessoa de Cristo, sem a autossubstituição, sem a substituição que aconteceu lá, o santo pelo profano, o santo pelo imundo, o santo pelo pecador, o justo pelos injustos. Se não acontece isso na cruz, não é possível o pecador comparecer diante de Deus. Eu aproveito para dizer e desmentir aquilo que eu muitas vezes falei, né? Que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Que história é essa, meu irmão? Quando a Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, Ele está olhando para nós e vendo o sacrifício dele em Cristo. Ele está vendo Cristo na minha vida, na sua vida. Porque o próprio Deus diz que abomina o pecado. O próprio Deus diz, a sua palavra diz, Isaías 59, que o que faz separação entre Deus e o homem é o homem ter praticado o pecado. O que vai para o inferno não é o pecado, o que vai para o inferno é o pecador. O pecado não existe sem o pecador. É necessário entendermos isso, ter essa consciência, para não suavizarmos a culpa do pecador e dizermos para ele que está tudo normal, relativizando. É necessário compreendermos que somos crucificados com Cristo. O velho homem fica lá, as velhas práticas ficaram lá penduradas. Cristo morreu em nosso lugar. A minha culpa e a sua culpa foi colocada sobre ele no madeiro. E eu quero novamente citar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive. Deixa eu ler o 19, por favor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Preste atenção. Estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, eu, Paulo cristão, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, esses dias que ainda me resta nesse templo, vivo pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele continua dizendo, olha o zelo de Paulo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo está gritando, isso é loucura, igreja da Galácia. Descanse, confie, entregue-se inteiramente ao sacrifício de Cristo. E eu abro um momento aqui, deixo de lado a apostila e busco a você, juntamente com você, um momento de reflexão. E o que é que nós estamos vivendo nos dias atuais? O templo de Salomão foi colocado novamente de pé. Pasmem, pasmem, é apresentado pela Igreja Universal um sumo sacerdote, estabelecendo novamente aquilo que foi deixado ou cumprido. E a orientação que nos foi dada é que nós devemos confiar inteiramente na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz
que não anula essa graça de Deus. Isso é uma representação do papel cristão. O papel cristão é andar nos passos de Cristo, é confiar no seu sacrifício, na sua entrega, saber que através dela nós fomos comprados, trazidos, feitos filhos de Deus, aproximados, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Precisamos perceber que nos dias atuais as igrejas estão trazendo a ideia de que se faz necessário fazer alguma coisa, porque a obra de Cristo não é suficiente, porque coitadinho de Deus, coitadinho de Cristo, eu tenho que ajudá-lo. E Paulo diz, igreja da Galácia, e ele não escreve somente a Galácia. O trabalho de Paulo é dizer, confie inteiramente no sacrifício de Cristo. Observe que para mim e para você pode parecer fácil, mas para um judeu que foi a sua vida inteira instruída acerca dos aspectos da lei, confiando inteiramente naquilo que lhe havia sido falado, passado de pai para filho, de geração em geração, e que apontava para Cristo, mas que o Cristo não satisfaz aquilo que o judeu tinha colocado em si, porque ele devia observar, como se Deus dissesse, eu nunca falei isso para vocês. Foi conclusão de vocês, está diante de vocês o Salvador. E o homem crucifica o Salvador. E o problema não foi o pecador. O problema não foi o gentio, o problema foi o religioso da época. Dá para entender, meu irmão, o quanto é difícil viver em obediência a preceitos e agora se faz necessário descansar naquele que cumpriu todos os aspectos da lei e o religioso não compreende? Dá para entender o quanto é difícil incutir na igreja do primeiro século, dos primeiros passos da igreja, que se faz necessário descansar no Senhor? Deixa eu correr um pouquinho, né? Gálatas capítulo 5, versículo 24, então logo não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho do Senhor. Então eu estou entendendo que estou crucificado com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. E agora é necessário compreendermos, Gálatas capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte, olha, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. O que é que lhe faz quebrar a lei de Deus? É vivendo sob a carne, é obedecendo, é sujeito a ela. A Bíblia diz que a gente se torna escravo daquilo que a gente se sujeita. 5:24 está dizendo, olha, os que são de Cristo, eles vivem de outra maneira. Os que são de Cristo, eles crucificaram, está no passado, a carne. A exemplo do seu Senhor, que trouxe sobre si a culpa de todos os que ele justificou, eles tomam os de Cristo, eles crucificam. Eles fazem a carne, você está sujeita ao Espírito. E esse contexto de Gálatas capítulo 5 está falando exatamente das obras da carne e das obras do Espírito. Cristo triunfou sobre a carne porque estava inteiramente sujeito à vontade de Deus, vivenciando todos os aspectos de obediência e oprimindo a carne e alimentando o Espírito. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que a gente precisa compreender é que a cruz de Cristo, aplicada à nossa realidade, ou aplicada à nossa pregação, ela traz muitas influências. E a minha pergunta é, que absurdo é esse que nós estamos cometendo na nossa atualidade, que a mensagem da cruz não é mais pregada? Em virtude de quê? Sob qual aspecto? Ou sob qual pretexto nós temos excluído essa pregação? O que é que está acontecendo com a igreja da contemporaneidade? E eu não falo igreja de Cristo corpo, eu falo na sua totalidade. E para você ficar abismado, como eu também fiquei, o reverendo Hernani Dias Lopes diz que se extrair da igreja o Espírito, poucos perceberiam. Gente, o que a gente tem feito com o Evangelho?
E eu não falo o evangelho de Deus, aquilo que a gente pensa que é evangelho. Eu ouvi o pastor Paulo Júnior falar que muitos talvez não tenham conhecido o evangelho, pessoas que estão dentro da igreja. O evangelho é a boa nova de salvação, é Deus dizendo: eu provi o escape, eu providenciei, porque a autossalvação é um mito. A autossalvação é uma mentira. A autossalvação é uma utopia, é algo inalcançável. E a Bíblia está repleta disso. Hebreus é uma carta que é escrita com o objetivo de falar da sublimidade da pessoa de Cristo, da excelência da sua obra. Colossenses. O que se faz necessário é a igreja perceber, porque se percebermos, nós esqueceremos, meu irmão. E eu não falo isso para criar oposição, nós todos somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo, mas pare de fazer essas campanhas tentando conseguir algo que se consegue descansando na presença do Senhor, descansando no sacrifício de Cristo. Não se trata de uma batalha, nós somos um corpo, a gente não pode estar se degladiando. Mas, meu irmão, que absurdo é esse? Que eu tenho que dar 10 para conseguir 20, que eu tenho que fazer algo para eu ser salvo, e eu inutilizo o sacrifício de Cristo, eu invibializo aquilo que Deus proveu, aquilo que para o homem é loucura, que continue sendo, para nós é poder de Deus. A mensagem da cruz destrona o ego do homem, a vanglória vai pelo ralo, é isso que você acabou de ouvir, porque na cruz nós só vemos um justo. A cruz aponta para a entrega de um homem que foi obediente até a morte, que se entregou perfeitamente, confiante que Deus que o chamou era capaz de ressuscitá-lo. E eu cito, capítulo 2, eu vou fugir um pouquinho da apostila, mas já estou concluindo aqui. Destrona toda glória humana. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, enquanto eu tomo um gole d'água. Paulo, bote aí, Paulo, 2:5, por favor. Gente, e se você pensa que essa pregação não é atual, se você pensa que isso se aplica à igreja da Galácia, você está redondamente errado. E quem lhe diz isso não sou eu. Quem lhe diz isso é a palavra. Olha o que nós temos feito. Nós temos depositado a nossa confiança em sal grosso. Nós temos depositado a nossa confiança em arruda. Nós temos depositado a nossa confiança em campanhas e mais campanhas em que o povo é escravizado. Nós temos depositado a nossa confiança em passos que homens cumprem. Observe que são 7 dias de campanha e você não pode faltar um. Porque se você faltar, é como se você não conhecesse o sacrifício de Cristo. E olha, eu vou lhe dizer, isso é um testemunho pessoal. Quando você compreende o que Deus realizou em Cristo, em seu favor, você descansa, você deleita. O que o salmista diz. O que o salmista diz é se entregar, é confiar, Salmo 37, inteiramente na graça do Senhor. Tudo que era necessário à sua salvação, Deus realizou em Cristo e você não precisa fazer nada para ser salvo. Agora, detalhe, como salvo, eu não vou deixar de dizer isso, porque seria uma grande mancada, como pregador do Evangelho. Como salvo, você tem muito o que fazer, o nome disso são obras. Mas elas não te salvam, elas são típicas do salvo. Deixa eu repetir para você entender melhor. Você não pode, você não é capaz, nem eu sou, de fazer nada para ser salvo. Porque se você fizer qualquer coisa que resulte na sua salvação, Cristo não consumou a obra de Deus. Isso é um absurdo. Agora, como salvo, você tem muita coisa a fazer. O nome disso são obras que testificam da sua transformação, que testificam da sua salvação. Amor, obra. Por quê? Porque Cristo amou você primeiro, lhe ensinou o que é o amor, e agora você vive na prática do amor, amando a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a sua força, e amando ao próximo como a si mesmo, ou como Cristo amou a igreja, melhor dizendo. Gente, é necessário nós percebermos que o sacrifício de Cristo é o que nós temos de mais precioso.
O que foi que aconteceu com a igreja? O que é, se isso não lhe causa espanto? Me causa muito espanto, porque nós não computamos mais aquilo que conhecemos como perda, pela sublimidade, pelo desejo de conhecer Cristo. Porque se tornou tão cansativo para mim, para você, mergulhar em Cristo, buscar compreender os tesouros de Deus que estão lá escondidos na pessoa de Cristo, e nos apegamos a preceitos, a regrinhas, a fórmulas humanas. Que absurdo é esse? Filipenses capítulo 2, versículo 5, eu tenho ainda 10 minutos e quero usar da melhor maneira. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Exemplo para nós, tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a maneira de viver. Olha o que a vida ou a morte de cruz nos sugere. O exemplo de homem que agradou a Deus é Jesus Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Presta atenção, gente. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, a morte mais indigna que existe. Porque assim viveu, versículo 9, pelo que Deus também, em Filipenses 2:9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, Cristo se entregou totalmente a Deus porque sabia que Deus era fiel, por conta da sua obediência, para ressuscitar, para tornar a dar-lhe a vida. Ele ora em João 17, pedindo que Pai lhe desse a glória que ele tinha antes de cumprir essa obra ou de vir ao mundo. Cristo se entrega, confia inteiramente, e o que Deus requer de nós é que nós vivamos uma vida segundo Cristo viveu. O que Paulo está dizendo para a igreja da Galácia é que a mensagem da cruz é poderosíssima, que a mensagem da cruz é mais do que suficiente para nos dar vida, para nos conduzir no caminho, que não faz necessário a observância de qualquer que seja o mandamento da lei, porque Cristo cumpriu cabalmente, integralmente, e viver sob o aspecto da lei, ignorando o sacrifício de cruz de Cristo, é um absurdo, invalida a promessa de Deus. E Paulo diz que aquele que viver sobre os preceitos da lei, sobre ele, submeter pelos preceitos da lei, sobre ele viverá. O que acontece? Paulo está dizendo para a igreja da Galácia: ou vocês descansam em Cristo, ou vocês não são cristãos. Ou vocês confiam inteiramente na obra de Cristo, ou então vocês não serão salvos. Vocês terão corrido em vão. Olha, gente, eu vou ler aqui alguns trechos. Louvado seja Deus, é aqui eu vou finalizar. Deixa eu ler a apostila para finalizar a apostila, depois a gente vai aqui para... A cruz é o fundamento da nossa justificação. É através da cruz que a nossa justificação é fundamentada. O justo entregue pelo profano e a imputação, a dupla imputação acontece. Cristo recebe os nossos pecados, porque ele nunca pecou, e nós recebemos a sua santidade, a sua vida de justiça, e somos declarados justos diante de Deus. Por isso que Paulo diz, olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que confiam inteiramente no sacrifício de Cristo. E sabe onde é que ele diz isso? Romanos capítulo 8, versículo 1, que antecede os versículos 24 e 25, que é posterior, os versículos antecedem 24 e 25 de Romanos capítulo 7, que diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem é que vai me libertar desse corpo, dessa morte? Quem me livrará dessa culpa, dessa sentença? Como eu vou escapar? Porque eu não sou capaz de cumprir a lei. E ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, versículo 25, e depois ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, a mensagem da cruz é o fundamento central da nossa justificação. Sem a cruz, nós nunca seríamos declarados justos, porque na cruz a justiça de Cristo é imputada a nós. A cruz
é o meio da nossa santificação, porque nós fomos crucificados, o velho homem, melhor dizendo, foi crucificado na cruz, e agora o homem que vive na fé do Filho de Deus, que se entregou por ele. A cruz é o assunto do nosso testemunho, é através dela que nós dizemos: o mérito foi inteiramente de Cristo, eu não era capaz. Quem estava lá era o santo homem de Deus. Não existe nenhum mérito humano na cruz. O que acontece é que a cruz é o meio pelo qual nós testemunhamos da nossa salvação, para que, olhando para o Cristo crucificado, todos vejam e creiam que ele se entregou em nosso lugar. Estou fazendo o resumão, pulando aqui algumas coisas para dar certo. A cruz é o objeto da nossa glória. Nela exclui-se toda vanglória, toda religiosidade, todo pretexto humano, porque lá não existe senão o Filho de Deus, o homem, o Emanuel, o Deus conosco, o homem que, como disse aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, que esvaziou-se de Deus, que entregou-se completamente à forma humana, que foi obediente como homem à morte e morte de cruz. É necessário, não excluo aqui a dupla natureza de Cristo, que é divina e humana, mas quero ressaltar que Cristo não morre como Deus. Deus não morre. Quem vai para a cruz é o representante da raça humana, e ele está lá sozinho. Deus vira as costas para ele, e diz a Bíblia que agradou a Deus moê-lo. Então a cruz é o objeto da nossa glória. 4 iniciativas humanas inaceitáveis para Deus, que nos tornaram seus inimigos, que é a justificação própria, que é a autoindulgência, que é o anúncio próprio e a glorificação própria. Isso não existe no Evangelho, pode existir em outra coisa. Para Paulo, a cruz não era apenas uma imagem para apoiar a fé, era um compromisso, um alvo, uma agenda, uma companheira na perseguição, na pregação, na alma, na mente e até mesmo no corpo, quando ele cita Gálatas capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Finalizei aqui a apostila e quero lhe convidar para você ver o tipo de preocupação que motivou Paulo a escrever a igreja da Galácia. Deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Paulo está dizendo: olha, apóstolo, não da parte de homem nenhum, ou seja, enviado. Paulo está dando aqui a sua credencial e está dizendo que não escreve por si próprio, mas ele é enviado, apóstolo da parte de Deus, junto com seus amigos, a todos os irmãos da Galácia, ou as igrejas da Galácia, plural. Vamos lá, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Paulo chama isso de um outro evangelho. Eu dou um salto para o capítulo 2, versículo 14, versículo 16, desculpa. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo deixou isso registrado em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Está lá, depois você volta, dá para você ouvir isso várias vezes. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o fez pelas obras da lei ou pela... Está dizendo, vocês receberam o Espírito, vocês receberam por merecimento próprio, pela obediência a ela, ou foi a do Senhor Jesus Cristo que ele foi derramado sobre vós? Paulo continua inquirindo, perguntando à igreja da Galácia, capítulo 4, versículo 11, e ele diz o seguinte: receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. É como se ele dissesse: eu expus o Cristo crucificado diante dos vossos olhos, eu preguei a mensagem da cruz, nada mais vos fiz saber, desculpa aqui o gaguejar, mas expus diante dos vossos olhos
o Cristo crucificado, e ele diz: eu receio de vós que eu tenha trabalhado em vão no vosso meio. Paulo está dando um puxão de orelha aqui na igreja da Galácia, dizendo que é um absurdo realizar qualquer obra, não confiando no sacrifício inteiramente de Cristo. O que resta a mim, o que resta para você, como cristão, é andar nos passos de Cristo, é deleitar no seu sacrifício, que foi perfeito e agradável diante de Deus. Nenhum homem, sob nenhum aspecto, em nenhum momento, nem na era vindoura, nem na era passada, nem no tempo presente, é capaz de satisfazer a vontade de Deus, ou todos os aspectos de Deus que são expressos em mandamentos, a qual nós chamamos de lei. Somente o Cristo, somente o Cristo de Deus pode fazer isso. Ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: olha, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quer dizer que eu trago a vocês a verdade de Deus, que é Cristo, e agora a gente se torna inimigo? Porque vocês são religiosos, Paulo está dizendo na igreja da Galácia, e eu aplico essa noite, essa palavra a vós, e o Espírito de Deus aplica ao nosso coração. Por acaso a gente se torna inimigo por expor a verdade de Deus? Que seja crucificado todo ego humano, que seja crucificado toda vanglória, e que a gente aprenda a confiar inteiramente na obra de Cristo, que Deus proveu o nosso Salvador, e que nós nunca, sob nenhum aspecto, sob nenhuma condição conseguiríamos. Para finalizar, Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz o seguinte: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Paulo está dizendo: vocês foram instruídos, vocês andavam bem, e agora querem retroceder? Querem voltar, dar passos atrás? E ele diz que vocês decaem da graça, se assim viverem. Eu tenho outros textos, mas eu tenho que ser obediente ao tempo. A minha pergunta é: por que é que nos dias atuais, e nunca deixou, é uma tentativa do diabo, do inimigo da cruz, é uma tentativa dele nos afastar, tentar nos afastar da simplicidade do Evangelho, da mensagem da cruz? Porque os judaizantes estão tão presentes nos dias atuais? Gente, o sumo sacerdote da atualidade é Cristo. O sacerdócio levítico ficou para trás, porque se traz hoje essa orientação. Eu vou postar depois na minha rede social, lá no Facebook, para você ver do que eu estou lhe falando. Traz-se um templo, traz uma arca, aquilo que foi inutilizado, que não se encontra, que Deus deu um fim, se assim eu posso dizer. O homem novamente constrói. Sob qual pretexto? Sob o pretexto de anular a cruz de Cristo, porque é um outro evangelho. É necessário compreendermos e deleitarmos-nos no sacrifício de Cristo. E a minha oração nessa noite é que Deus firme os nossos passos. É que Deus coloque diante de nós o Cristo crucificado. A mensagem da cruz venha novamente aos nossos lábios, à nossa mente. Seja novamente verdade em nós. Que a gente tenha ela. Que a gente compreenda. Essa é uma oração que eu estou fazendo de maneira simples. Mas nós estamos diante de Deus, e orar é falar com o Senhor. Não é por muito falar, não é por palavras bonitas, não é por prolongar a oração, mas é por compreender que Deus em Cristo realizou aquilo que homem nenhum era capaz de realizar. É olharmos para Cristo e dizer: esse é o Messias, esse é o esperado, aquele que havia de vir, e os judeus estão vivendo uma loucura, e a gente até compartilha. Judeu não sabe o que está dizendo, não, igreja. Não me leve a mal, não, mas eu não estou fazendo oposição a eles, não. Eles também são filhos de Deus, mas eles esperam o Salvador. Dizem que o Messias está para vir. Que história é essa? O Messias já veio. A sua segunda vinda, que acontecerá o arrebatamento da igreja, não é o que eles esperam. Eles esperam alguém que venha salvá-los aqui, quando isso já aconteceu. E observe o que diz Romanos capítulo 11, versículo 25 e diante. Que Deus endureceu em parte.
Que é necessário que os gentios compreendam isso, para que eles também compreendam. Eles compreenderão no tempo oportuno. O Israel de Deus é um só. A igreja do Senhor é uma só. Nós não estamos em cabo de guerra, mas nós precisamos entender e proclamar, mesmo que cause divisão, como causou no dia de Paulo, a verdade do Evangelho. Que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Essas palavras não são minhas, é de Paulo. Então o problema de Paulo foi porque os judeus da época, os religiosos, não Israel de Deus, não compreendiam. Isso faz uma oposição. E se você pensa, eu falei isso lá atrás, na pregação, se você pensa que o problema de Jesus Cristo era com os pecadores, você precisa ler a Bíblia novamente. Era com saduceus, fariseus, judeus, religiosos da época. Com os sacerdotes, com os levitas, com aqueles que deviam viver inteiramente na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, esperando a sua redenção, como disse Simeão, agora os meus olhos viram a tua salvação. Como disse Ana, quando cantou um cântico de alegria, como exultou Maria ao perceber que o seu ventre gerou o Salvador. Como exultou aquela criança no ventre de sua mãe, saltando de alegria, se assim posso dizer, de sua mãe Isabel, e essa criança é João Batista. Gente, nós precisamos olhar para Cristo como Salvador, como escape de Deus para a humanidade, e não há outro meio, e não há outra condição pelo qual devamos ser salvos. E essa é a mensagem da igreja. Qualquer outra mensagem que seja crucificada em nome de Jesus. E eu finalizo aqui. Eu disse que não ia passar do tempo e passei. Tem mensagem aqui de Deus para nós, mas Deus vai continuar ministrando no seu coração. Eu quero lhe pedir para que você cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Encontre. Se você não tem ainda, busque uma igreja bíblica. Gente, existem muitas igrejas que só fazem zoada. Eu não estou fazendo divisão. Eu não estou aqui pregando placa de igreja. Eu não estou causando questão. Mas nós precisamos estudar a palavra de Deus. Ao invés de estar nos ocupando. E eu vi um pregador, esses pregadores puritanos, eles deixaram o seu legado. E na atualidade, se fala muito ainda daquilo que eles falavam no tempo deles. E eles dizem que nos tempos finais, isso é bíblico, gente, Satanás interteria a igreja com algo que não fosse o evangelho, intertendo com o negócio de bênção que você vai receber. Você já foi abençoado, meu irmão. O melhor de Deus está por vir. Que história é essa? Cristo já veio e lhe salvou da condenação e da ira vindoura. Então descansemos no Senhor, estudemos a palavra de Deus de maneira sistemática. Procure homens e mulheres de Deus que são levantados com o objetivo de lhe instruir na palavra. Procure um pastor. Você talvez não compreenda o que eu vou lhe dizer. E eu não estou aqui puxando o saco aqui do meu pastor ou tentando bajular. Eu estou falando que ele cumpre para a glória de Deus aquilo que Deus o designou para cumprir. A edificação do corpo de Cristo está em Efésios capítulo 4. Ele é dado com essa finalidade. Pastores, mestres, apóstolos, presbíteros, apóstolos na época, dos apóstolos, com o fundamento dos apóstolos, a palavra de Deus é propagada e a igreja precisa crescer. Se faz necessário deixar a papinha e alimentar-se de alimento sólido. Existem muitos cursos gratuitos, eu estou fazendo uns, eu estou pagando, mas lá onde eu estou fazendo a mesma plataforma, existem cursos gratuitos do grupo curso Fiel de Liderança. Tem muito que aprender, irmãos. Pastores sérios, homens de Deus, que estão aí para solidificar o trabalho de Cristo, para fortalecer no Senhor, e a gente fica se entretendo com conversinha, com qualquer vento de doutrina, que nós possamos crescer no Senhor Jesus. Eu vou mandar um abraço de forma genérica, totalitária, para todos os meus irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Aqui é uma saudação típica de cristão. Que nós descansemos no Senhor, que descansemos na sua graça, que abracemos esse sacrifício. E se você não compreendeu ainda essa mensagem, eu me coloco à disposição. Eu sei que o meu pastor pode fazer isso. E tem outros homens de Deus que de maneira mais concisa, de maneira mais precisa, podem ministrar o seu coração. E através da palavra de Deus, a minha oração é que o Espírito continue
executando a obra que ele iniciou nessa noite, na sua vida, o que ele deu continuidade para a sua própria glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer aqui para você que os cultos vão voltar. O pastor me orientou a dizer isso. A gente teve uma reunião lá na igreja. Penso eu que foi no último sábado. Pode ser que eu esteja errando aqui na data. Sou ruim de data. Essas transmissões continuarão na segunda-feira. Os cultos semanais voltarão com os devidos cuidados. A gente tem determinações para seguir, governamentais, e obedeceremos a cada uma com a ajuda do Senhor, para que não possamos ser constrangidos a fechar o templo. Isso não vai acontecer, Deus não vai dar graça. Vão continuar acontecendo às segundas-feiras, às 7 horas, escola bíblica. Às terças-feiras, culto de oração, às 19 horas. Às quintas-feiras, às 19 horas, culto de doutrina, como está acontecendo hoje. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas da manhã. E à noite, às 18h30. Eu confundi aqui, eu peço perdão, porque percebi que estou errado agora. A escola bíblica será no domingo de manhã. Na segunda-feira, o pastor ainda vai nos passar a programação. E o que ele disser para a gente fazer, a gente vai fazer por resultado da obediência que devemos a ele. Que o Senhor Jesus abençoe. Eu não quero lhe dizer aqui de forma alguma que você saia da congregação que você está, mas busque esmerar-se na palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Auxilie o seu pastor, auxilie os seus irmãos. Nós somos todos irmãos, buscamos os mesmos objetivos. Peça a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus irmãos, sobre a vida do seu pastor, e persevere na doutrina dos apóstolos. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Submeta-se inteiramente à vontade de Deus até aquele grande dia. Que o Senhor Jesus o abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Amém.